Graças a Deus, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 36, por favor. No verso 26. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Todos acharam? Vamos fazer a leitura dessa porção da palavra do Senhor. E diz assim o verso 26. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com coração de carne. Feche seus olhos e incline sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, a nossa vida sobre a dependência do Teu Espírito nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a entender essa palavra, Senhor, mas não somente a entender, Pai. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, Senhor, as verdades que nós vamos trazer, Senhor, sobre esse texto. Em nome de Jesus, toma as nossas mãos, Senhor, e nos conduz, Senhor, pelo caminho que é o caminho correto, Pai. Porque, infelizmente, se o Senhor soltar as nossas mãos, com muita facilidade nos desviamos dele. Por isso, louvamos, Senhor, a Ti, pelo Seu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, também, que a partir deste momento o Senhor venha prender todo o roubo da palavra, Senhor. Venha, Senhor, tirar toda a inquietação e que os nossos corações e as nossas mentes possam estar rendidos a Ti, Senhor, a partir deste momento. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, uma coisa bem interessante que a gente encontra nas nossas Bíblias é o cuidado de Deus com o nosso coração. Nós falamos sobre alma, nós falamos sobre corpo, nós falamos sobre muitas coisas. Mas parece que o nosso coração, parece que ele fica meio deixado de lado. E a nossa Bíblia está repleta de textos, irmãos, que manda cuidar do nosso coração. Então, mais uma vez, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso coração. E eu não quero conversar com o coração, irmãos, essa parte de músculo que bate aí, né, no seu peito. Mas vamos entender por que o texto coloca como coração a importância desse coração. Por que a palavra coração é colocada aqui? Porque, na realidade, esse músculo, coração, ele é o centro da nossa vida. Então, se nós levarmos um tiro, uma facada no pulmão, nós temos uma probabilidade de passarmos por isso. Mas o órgão coração, o órgão vital, onde provém toda a vida, é o coração. E, obviamente, irmãos, esse músculo, esse órgão sendo afetado por alguma coisa, vai nos levar à morte. E é por isso que a Bíblia coloca como um coração. Então, o que é o coração em nós, irmãos? Esse coração que a Bíblia fala é o centro vital das nossas emoções e sentimentos. É onde está alojado, as nossas emoções e sentimentos estão alojados naquele lugar. Não quer dizer que seja o coração, mas é onde está alojado as nossas emoções e sentimentos. E o interessante, irmãos, que nós vemos durante todo o texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, os grandes homens de Deus, usados por Deus, nos mandando cuidar do nosso coração. E a pergunta é o seguinte, mas por quê? Por que cuidar do nosso coração? Por que não cuidar da alma? Por que não cuidar do corpo? Por que não cuidar somente da mente? Por que cuidar do coração? Porque o coração, irmãos, é o centro vital da nossa vida espiritual.
E eu quero trazer alguns textos para vocês, irmãos, para que vocês possam acompanhar comigo antes da gente poder entrar exatamente no que eu quero falar nessa noite. Lá no profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33, diz assim, olha: porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, o Senhor na mente lhe imprimiria as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e os seus pecados jamais me lembrarei. Mais uma vez, nós estamos vendo alguém preocupado com o coração. O texto diz que ele vai imprimir as leis do Senhor no nosso coração. Por que não na nossa mente? Por que no nosso coração? São essas as respostas que nós vamos dar, ou tentar dar para vocês durante essa caminhada. Porque o texto diz assim, olha, eu vou imprimir no coração de vocês a minha lei. Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Olha o que ele diz. Ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos? Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Mais uma vez, a parte que foi afetada desses homens que ouviram a pregação de Pedro foi o coração. Com o coração compungido. E essa palavra compungido é como se esses homens tivessem levado uma facada literalmente no coração. A palavra de Pedro tinha tanto poder que parecia uma faca, uma espada, atravessando o coração desses homens. E eles dizem assim: depois do que nós ouvimos, o que nós precisamos fazer? E aí, Pedro, vocês precisam se arrepender. E aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Deus quer cuidar dos nossos corações. Deus não quer cuidar somente das nossas almas. Deus não quer cuidar somente da nossa mente. Deus não quer cuidar somente do nosso corpo. Uma preocupação de Deus é o nosso coração. E você vai dizer, pastor, mas por que Deus está tão preocupado com o meu coração? Porque a Bíblia diz que é de lá que procede todas as coisas. É desse coração que procede todas as coisas. Aquilo que é bom procede do coração, mas aquilo que é mal também procede do nosso coração. Por isso Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele vem sempre falando para que nós possamos cuidar dos nossos corações. Quero convidar você, irmãos, a abrir a sua Bíblia aí. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 e 6. Vamos lá para Deuteronômio. Olha o que diz o texto, irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 6. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. E eu me faço uma pergunta, Gabriel. Por que Deus não diz assim, olha, amarás o Senhor de toda a tua alma, amarás o Senhor de toda a tua força, e amarás ao Senhor de todo o teu coração? O texto diz, amarás o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força.
Por que o coração vem em primeiro lugar? Porque ele é o centro da nossa parte espiritual. Precisa ser trabalhado esse centro da nossa parte espiritual, do nosso ser espiritual. Como esse músculo que bate é o centro do nosso corpo físico. E se algo atingi-lo, provavelmente nós vamos morrer. Como eu falei lá no início, nós podemos ser atingidos em várias partes do corpo e não morrermos. Mas se nós formos atingidos em nosso coração, certamente nós vamos morrer. Por isso que o texto diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Por quê, pastor? Porque é nesse lugar onde está guardado as nossas emoções e os nossos sentimentos. Ontem eu estava assistindo no canal 7, quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. Vocês imaginam, irmãos, como é que estavam os sentimentos e as emoções de Abraão quando foi levar o seu filho para ser sacrificado? Pararam para pensar sobre isso? Será que Abraão ali era somente fé? Será que dentro do coração de Abraão ali não existia dúvidas, perguntas, sentimentos, lágrimas, sentimento de perda do seu filho? Mesmo entendendo que quando ele sobe para o monte, ele diz, nós vamos e nós vamos voltar. E o interessante, irmãos, que quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, não era para provar a Deus o tamanho do amor que ele tinha por Deus. Era para provar para quem? Para ele mesmo. Era para provar para Abraão que no coração desse Abraão, quem vinha em primeiro lugar era o amor a Deus. Ou você acha que Deus não sabia do tamanho do amor que Abraão tinha por ele? Sim, Deus sabia. Deus queria mostrar para Abraão que ele pudesse entender isso. Por isso que Deus diz assim, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Porque tem certos momentos na nossa vida, irmãos, que as nossas emoções e os nossos sentimentos nos desviam de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí vem em primeiro lugar outras coisas. E o exemplo de Abraão é princípio. Deus jamais vai pedir para alguém para sacrificar o seu filho para mostrar para ele. Aquilo é princípio. O nosso coração, irmãos, ele é muito latente ao mal. Ele se desvia muito rápido das coisas por causa de dois motivos: sentimentos e emoções. Todas as vezes que o nosso coração é dirigido por sentimentos e emoções, nos desviamos das coisas de Deus. Jeremias capítulo 29, verso 13, na sua Bíblia, o profeta diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o coração vindo em primeiro lugar. Não é a alma, não é a inteligência, é o coração. Por isso, irmãos, que é muito importante, quando você sai da sua casa para vir cultuar ao Senhor, não é somente a inteligência é importante. Mas se o centro das suas emoções não tiver rendido a este lugar, você está perdendo o seu tempo. Quando eu venho para este lugar, adorar ao Senhor, e fico pensando, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou ter que acordar esse horário, amanhã eu tenho que fazer uma entrega, amanhã, você está perdendo o seu tempo em vir a esse lugar. Porque as suas emoções são descontroladas. Os seus sentimentos não estão nesse lugar. Por isso que quando nós entramos nessas portas, determinados a adorar a Deus,
tudo em mim fica do lado de fora. E tudo aqui dentro em mim é entregue ao Senhor. Então o culto é racional, ele é inteligente. Mas as minhas emoções e sentimentos também estão rendidos a este lugar para o Senhor. Por isso que o texto diz: vocês só podem me encontrar se vocês me buscarem de coração. E é por isso, irmãos, que muitas vezes a gente sai da nossa casa, a gente vem a um culto, nós cantamos louvores ao Senhor, nós temos um sermão que fala conosco, e muita gente diz assim: nossa, hoje foi tão esquisito, tão frio o culto. O culto foi nada, sem graça. Não senti nada hoje. Realmente você não sentiu nada. Porque o teu coração não estava aqui. O teu coração estava em outros lugares. Os seus sentimentos e emoções não estavam rendidos ao Senhor. Sabe, presbítero Felipe? Às vezes a gente assiste novelas, assiste filmes, e as lágrimas em nós descem, não? Às vezes o pastor está aqui, mostrando o sacrifício de Jesus na cruz, e não desce nenhuma lágrima em nós. Pararam para pensar, irmãos? Os louvores às vezes estão cantando aqui, e não desce uma lágrima em nós. Mas quando a gente está assistindo aquele filme, aquela novela dramática, as lágrimas descem. Dá para juntar de canequinha. Mas sabe por que a gente não chora mais na presença de Deus? Porque nossos sentimentos não estão rendidos a esse lugar. Eles são presos a outras coisas. Primeiro Samuel capítulo 16, versos 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui isso é muito importante. Quando nós fazemos as coisas, nós estamos fazendo de coração? Ou nós estamos fazendo as coisas, irmãos, para que alguém olhe para nós com olhos diferentes e diga: nossa, como faz, como trabalha, como prega, como canta, como toca. Porque, olha só, gente, a ideia aqui era de altura, aparência. Um homem alto, bonito, de boa aparência. E quando o profeta olha, diz assim: esse está na medida. E Deus diz para ele: não, você está olhando a parte de fora. Eu olho a parte de dentro. Eu estou olhando o centro das emoções e sentimentos. Eu não consigo ver, eu não consigo saber o que se passa dentro do coração de vocês, nem vocês de mim. Mas o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conhece. Somente Deus pode sondar os nossos corações e entender realmente quem nós somos. E há um perigo muito grande, irmãos, quando nós deixamos ser guiados por um coração. Somente pelo coração. Por quê, pastor? O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, 9 e 10, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Porque é perigoso sermos guiados somente pelo nosso coração.
Por isso que a Bíblia está recheada de textos dizendo: cuide, cuide, cuidado, tome cuidado, olhe, observe o coração. Principal motivo é através do nosso coração que todo o nosso ser ele é enganado. É através das nossas emoções e sentimentos que nós somos enganados. Enganoso é o coração do homem. E quando o coração do homem ele é enganoso, o texto ainda diz, ele é desesperadamente corrupto. Quando o coração do homem ele é enganado, esse homem fica desesperadamente sensível à corrupção. Sabe o que acontece, queridos? Desculpa de homem que trai a sua mulher. Presta atenção. Onde é que a mulher ataca o homem? Se não é nas suas emoções e sentimentos. Presta atenção. É um olhar, é uma palavra, é uma carícia, é uma brincadeira. E o coração do homem vai sendo envolvido por um engano. Ele tem uma mulher em casa. Ele tem uma mulher que ama em casa. Mas a Bíblia diz que a mulher estranha, ela cerca os sentimentos e as emoções desse homem. E ela vai cercando a ponto desse coração ser enganado. E quando esse coração ele é enganado, esse cara fica soberbo. Por quê, pastor? Porque esse cara vai começar a achar que ele é o último pacote da bolacha. Ele vai se achar o garanhão. Soberba. Mas começou com um engano. Por isso que a Bíblia diz, cuide do seu coração. Então, cuidado com a brincadeira com a mulher estranha. Muitas vezes, irmãos, nós não elogiamos a mulher dentro de casa, mas no trabalho nós elogiamos a secretária. A gente não repara no corte de cabelo da mulher em casa, mas a gente repara no corte do cabelo da secretária na segunda-feira. A gente não diz que o perfume da mulher está bom, mas a gente diz que o perfume da secretária está maravilhoso. E começa o nosso coração a ser enganado. Por isso é muito perigoso, irmãos. Salmo 139, verso 23 e 24. O salmista diz, sonda-me, ó Deus. E ele pede, conhece o meu coração. Mas, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Todas as vezes, irmãos, que nós começamos o nosso coração, as nossas emoções e os nossos sentimentos começam a ser enganados, nós começamos a viajar em pensamentos terríveis. Aquelas ideias da secretária. Chega um momento, irmãos, que os nossos pensamentos começam a voar. E dizer assim, eu com ela naquele lugar. Que festa seria? Por isso que o texto lá em Jeremias diz assim, olha, enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. O nosso coração começa a ser enganado, os nossos pensamentos começam a fazer viagens astrais, fora da realidade. Por isso que o texto que nós lemos, Deus diz assim, eu quero trocar o seu coração.
O que precisa ser trocado em nós, irmãos, não é a alma, não é a mente. O que precisa ser trocado em nós é o coração. O que acontece, irmãos, quando o nosso coração começa a ser enganado? Primeiro sintoma que acontece quando o nosso coração começa a ser enganado, ele começa a endurecer. Ele começa a ficar duro. Nós já não queremos mais conselhos. Nós não queremos mais ouvir Deus. Olha se não é desse jeito que acontece conosco. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que congregaram conosco, mas porque seus corações foram enganados, a primeira coisa que aparentava neles era o endurecimento do coração. Agora, Jeremias 7:24 diz assim, olha, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Então, quando o nosso coração começa a ser enganado, irmãos, começa a ser envolvido pelo engano, a primeira coisa que aparece como sintoma é o endurecimento do coração. Nós já não conseguimos mais dar ouvido a Deus. Nós sentamos com as pessoas e conversamos com elas, e ela diz, não, eu estou certa. Aí fora tem um ditado popular que diz, siga o seu coração. Isso é um ditado para ir para fora, não é para aqui para dentro. Porque seguir o coração, irmãos, ele é muito perigoso. É perigoso, irmãos. Por isso que Deus diz, eu preciso trocar o seu coração. Além da dureza do coração, nós começamos, irmãos, a ficar seres idólatras. Aí você vai dizer assim, pastor, peraí, como assim idólatra? Quer dizer que uma pessoa que foi enganada em seu coração, que o seu coração ficou duro, agora ele se torna idólatra, significa que ele vai adorar uma estátua? Não. Precisamos entender, irmãos, que muitos de nós que estamos dentro das igrejas evangélicas somos mais idólatras do que os católicos que nós acudamos de idolatria. Porque precisamos entender uma coisa, o que é idolatria? O que é ser idólatra? Idólatra é todo aquele que coloca algo ou alguma coisa acima de Deus. Então, quando eu começo a seguir o meu coração, e Deus começa a falar comigo, e eu não respondo mais aquilo que Deus está falando comigo, eu sou um idólatra de quem? De mim mesmo. Eu sou o centro agora, não é mais Deus. A idolatria aqui não é uma imagem. A idolatria aqui é colocar acima de Deus. Tudo aquilo que você colocar acima de Deus é idolatria. E muitos de nós que estamos na igreja evangélica, nós temos idolatria sim. Nós idolatramos a nossa casa, nós idolatramos os nossos netos, nós idolatramos os nossos filhos, nós idolatramos as nossas mulheres, nós idolatramos o nosso trabalho, nós idolatramos o nosso carro. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus é idolatria. E esse homem, quando ele começa a ser dirigido pelo seu próprio coração, ele diz, a partir de agora, quem manda sou eu. Eu passo a ser um idólatra. Mas não para por aí, irmãos. Ele fica totalmente insensível à voz de Deus. Jeremias 16:12. Olha o que diz. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno.
para não me dar ouvidos a mim. Prestaram atenção nesse texto, irmãos? Por que é que eles andavam com o coração duro? Porque eles já não queriam mais dar ouvidos a Deus. Ele diz assim, literalmente, não quero mais saber de Deus. Eu sei que Deus está falando, mas eu não quero mais dar ouvido a Deus. Agora eu sou guiado pelo meu próprio eu, pelos meus sentimentos e emoções. Então, na realidade, irmãos, ficamos insensíveis a Deus. E quem de nós, irmãos, não conhece alguém passando por essa situação? Ele sabe que está errado, mas ele quer continuar no erro porque ele não quer dar mais ouvidos a Deus. Sabe por quê, irmãos? O coração dele foi envolvido, as emoções e os sentimentos são envolvidos. Ele foi enganado de alguma forma. A dureza do coração nos leva, irmãos, a caminhos terríveis. Terríveis. Quando o nosso coração é enganado, irmãos, nos leva a caminhos terríveis. E nós vemos isso, irmãos, todo dia nos jornais. Põe a sua televisão nos jornais e você vai ver homens e mulheres que foram guiados por seus sentimentos, caminhando em caminhos terríveis. A Bíblia diz, irmãos, que há caminhos para o homem que parece, mas o final desse caminho ele é a morte. Mas a pergunta é o seguinte, por que esse homem entrou nesse caminho que para ele parecia bom? Porque o seu coração está envolvido, ele foi enganado, emoções e sentimentos dominados por engano. Quando ele olha para o caminho, quando ele deixa a sua mulher em casa para dormir com a mulher no prostíbulo, aquele caminho para ele é maravilhoso, satisfaz os seus prazeres. Só que ele não sabe o fim desse caminho. Quantas vezes, irmãos, nós vemos fins terríveis para certos homens? Porque foram envolvidos, se deixaram envolver. E mais, irmãos, não pense que isso acontece somente lá fora, não. Só essa semana, 2 pastores foram presos por estupro dentro das suas igrejas. 2 pastores. Só essa semana, 2 pastores presos. Um dos pastores, irmão, foi preso no meio do culto, em cima do altar, pregando a palavra de Deus. Desceu algemado. Então, irmãos, cuidado com o nosso coração. Porque a gente fica achando que isso acontece lá fora. Acontece aqui dentro também, nos nossos corações. O texto diz que nosso coração é terrível. E ninguém o conhece, a não ser aquele que o criou. Presta atenção, irmãos. Jeremias capítulo 23, verso 17. Um coração que foi enganado, endureceu. Olha que ponto chega um coração enganado, irmãos. Jeremias 23, 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz terei. E a qualquer que andar segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. O que isso quer dizer, pastor? Sabe o que quer dizer? Chega um tempo que a dureza do nosso coração é tão grande que nós desacreditamos dos juízos de Deus. Não, isso não pega não, isso aí, nada a ver. Quem é que nunca ouviu isso aí? Irmão, cuida, não, nada a ver, não, isso aí não tem nada a ver não. Chega uma hora que o coração está tão corrompido,
que ele não acredita mais, irmãos, no juízo de Deus. Chegamos a um estado de igreja, irmãos, que Deus, ele é amor. E tudo que eu fizer, Deus entende. Não pense desse jeito. Deus, ele é amor, sim, mas a Bíblia diz que também ele é justiça. E um dia ele vai julgar as nações. Nós estamos vivendo antes um momento de igreja em que nós podemos fazer tudo. Tudo. Porque nós estamos na graça de Deus, Felipe. E a graça de Deus permite tudo. A gente sai, peca, volta, escreve no nome no livro da vida, fica uns meses na igreja, sai, peca de novo, enche a cara até o tutano, volta, escreve de novo o nome no livro da vida, a gente sai e nós vamos brincando com Deus. Sabe por quê? Porque está tão envolvido o nosso coração, emoções e sentimentos, por um engano, que nós já não acreditamos mais na justiça de Deus. E nós vamos vivendo assim. É um adultério aqui, é um estupro ali, é uma mentira acolá, é um desvio acolá, e nós estamos vivendo. Deus é amor, Deus é amor, Deus entende. Só que não é assim que funciona não, irmãos. E isso é resultado de um coração que foi corrompido, foi enganado. O que acontece, irmãos, com o coração que foi endurecido? Hebreus 13:12. Olha só o que diz Hebreus 13:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Prestaram atenção no texto? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Passamos a ter um coração incrédulo. Olha 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nos tornamos incrédulos dentro da igreja. Podemos fazer qualquer coisa. E na realidade não é assim que funcionam as coisas, irmãos. Olha o que Jesus diz. Ô geração incrédula. Quando o Filho do Homem voltar, pode achar fé na terra? Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, ouvindo sermões, mas é uma geração incrédula. Por quê? Porque o seu coração já foi enganado. Hebreus 12:13. Olha o que diz. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Viram mais uma vez a palavra endurecido? Mas para que nós não sejamos endurecidos, o que tem que acontecer todos os dias? Que nós mutuamente nos exortamos. Exortar é cuidar. Exortar é estar em cima. Em cima, literalmente em cima. Sabe por quê, irmãos? Se nós afrouxarmos, já era. Se nós afrouxarmos, irmãos, todos nós nos desviamos. Por isso que o texto diz, exortai-vos mutuamente, quantas vezes por mês? Quantas vezes por semana? Todo dia. Todo dia nós temos que exortar uns aos outros. Todo dia nós temos que estar em cima, para que a gente não possa fazer o quê? Endurecer o coração.
Porque, irmãos, é muito fácil que os nossos sentimentos e emoções sejam enganados. Muito fácil. Olha só que coisa interessante, irmãos. Depois que o nosso coração ele foi enganado, uma coisa começa a surgir dentro de nós, que é uma coisa que chama-se a soberba. Um coração que endurece, um coração que ele é enganado. A segunda fase dele é ensoberbecer. É ele achar que é autossuficiente. É ele achar que não depende de ninguém. E tem uma coisa bem interessante, irmãos. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O homem que tem o seu coração enganado, ele é envolvido por tudo aquilo que eu falei para vocês. E ele vai ficar soberbo. Porque, irmãos, eu não consigo entender na mente de um homem que tem uma igreja grande e que na sala de trás do altar dele, ele estupra mulheres. A não ser, irmãos, por um motivo. Ele é soberbo. Ele coloca no seu coração e diz: eu vou fazer e Deus não vai fazer nada. Soberba. Presta atenção, irmãos, nos grandes homens da Bíblia. Homens que eram homens de Deus e caíram na caminhada. Caíram por causa de quê? Soberba. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha em Saul. Dá uma olhadinha em Sansão. Vai dando uma olhadinha nos homens da história. Agora, presta atenção no coração de Saul. Presta atenção no coração de Sansão. Se eles não foram enganados em suas emoções e sentimentos, é só prestar atenção nesses homens. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Por isso que o grande objetivo de Deus é trocar o coração que nós temos. Por isso que o profeta diz: eu vou trocar o coração de vocês. Preciso trocar. Eu preciso tirar o coração de pedra, de soberba que vocês têm, e colocar um coração de carne, porque vai ser maleável. Eu consigo trabalhar nesse coração de vocês. A Bíblia diz, irmãos, que é do coração que procede todo o mal. O homem bom tira do seu bom tesouro aquilo que é bom. E o homem mau tira do seu mau tesouro aquilo que é mau. E a pergunta é a seguinte: qual é o tesouro? O coração. Para a gente terminar, irmãos, como é que eu posso aplicar isso, pastor? Como é que eu posso saber? Como é que eu posso deixar Deus mudar o meu coração como o profeta está pedindo? Algumas coisas são importantes, irmãos. Aplique isso no seu coração. Lá no Salmo 119 chega o primeiro conselho para vocês. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lave-se na palavra de Deus. Quando é que tem que fazer isso, pastor? Todo dia nós vamos ler a palavra, e todo dia a palavra vai estar nos lavando, nos purificando o nosso coração. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós só abrimos a Bíblia no domingo, e quando a gente vem para o culto.
E durante a semana, as sujeiras vão chegando, acumulando. Só que chega uma hora que quando a água chega, já não dá mais para lavar. O salmista diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É no coração que precisa estar guardado. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o engano chegar ao nosso coração, a palavra de Deus está lá dentro para rebater o engano. Mas se não tem palavra de Deus, irmãos, como é que a gente vai saber, presbítero Felipe, se é verdade ou se é mentira? Nós não conhecemos a palavra de Deus. Quando eu não conheço a palavra de Deus, toda palavra ela é verdade. Por isso, todos os dias nós temos que nos lavar com a palavra de Deus. E lavar aqui é purificar. Quanto mais palavra de Deus, menos engano chega ao nosso coração. Quando alguém chegar com algo estranho, você vai poder entender que não posso fazer isso porque tem um Deus. Eu estou dentro do reino de Deus, eu não posso fazer isso. Mas quando eu não conheço a palavra, irmãos, é muito arriscado. Segunda coisa, lave-se no sangue do Cordeiro. 1 de João 1,9. O que diz 1 de João 1,9 na sua Bíblia aí? Tem gente que sabe até de cabeça. O que diz 1 de João 1,9? Vamos, homens e mulheres de fé. 1,9. Lave-se no sangue do Cordeiro. E o texto diz, irmão, se nós lavarmos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, ela vai ficar branca como a neve. Então, todas as vezes, irmãos, que o nosso coração fugir das verdades, nós corremos para onde? Para João 1,9. Vamos confessar os nossos pecados, porque confessando os nossos pecados, Ele sempre é fiel e justo para nos purificar. Efésios 5,18. O que diz aí na sua Bíblia? Efésios 5,18. Submeta-se ao Espírito Santo de Deus. Renda-se ao Espírito de Deus. Convoque o Espírito para fazer morada dentro de você. Essa é uma arma, irmãos, para não deixar o nosso coração ser enganado. Quando nós permitimos, e o interessante, irmãos, que o texto está dizendo que não é para nos embriagarmos com vinho. É para nos embriagarmos com o quê? Com o Espírito de Deus. E embriagar é ficar cheios. Quando alguém está embriagado, irmãos, parece que ele perde totalmente o domínio, porque é muito álcool no corpo dele tomando conta. É nesse sentido, o que Deus quer de nós? Isso, que todos nós ficamos embriagados pelo Espírito de Deus. Não é perder o controle das coisas, mas é que aqui dentro só Ele manda, só tem Ele, não tem espaço para mais nada. E aí o nosso coração não vai ser enganado, irmãos. Salmo 51:10. Olha o que diz Salmo 51:10 na sua Bíblia, irmãos. Ore pedindo ao Senhor pureza. Ore como o salmista diz assim, olha, Senhor, cria em mim. Sabe? Coloca dentro de mim
Um espírito puro, um coração puro. Isso tem que ser pedido por nós, irmãos. Coração puro não tem lugar para engano. Por quê? Porque esse coração está cheio da plenitude do Espírito de Deus. Por último, irmãos, último conselho, para mantermos o nosso coração sem ser enganado. Provérbios 13, 20. E nós vamos terminar. Provérbios 13, 20 e nós terminamos. O que diz aí? Irmãos, selecione as pessoas com quem você anda. Cuidado com quem você anda, meu irmão. Porque o livro de Provérbios diz assim, olha, quem anda com os sábios será sábio. Mas aquele que escolhe companheiros insensatos torna-se mau. Cuidado, irmãos, com a rodinha onde nós estamos inseridos. Principalmente, irmãos, na escola e no trabalho. Às vezes, irmãos, na escola, no trabalho, a gente tem aquela rodinha de ímpio que fica lá no almoço, a gente está junto, e aí uma piadinha, a gente não ri, aí no outro dia a gente está junto também, uma piadinha, a gente não ri, no terceiro dia já tem uma piadinha, a gente já dá uma risadinha de canto de boca. Onde é que está inserido? Eu tenho que andar com quem? Eu tenho que andar com sábios. Eu tenho que andar com pessoas que são referências para a minha vida. Porque se eu andar com pessoas insensatas, irmãos, o meu coração vai ser enganado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós andamos, irmãos. E tem um ditadozinho popular aí fora. Dize-me com quem tu andas. Então, muitas vezes, nós estamos nos perdendo. Porque nós estamos deixando de andar com os que são de Deus para andar com aqueles que são do inimigo. E eu não estou falando, irmãos, de você não fazer amizade, não estou falando de você não falar com as pessoas. Eu estou falando de andar, convivência. Então, tomar muito cuidado, irmãos, para que o nosso coração ele não seja enganado. O homem de Deus diz assim, olha, eu quero trocar o coração de vocês. A preocupação de Gênesis e Apocalipse é trocar o nosso coração. As nossas emoções, elas precisam estar em nós, mas elas precisam ser controladas pelo Espírito de Deus. Porque senão nós fazemos coisas que não deveríamos fazer. Nós fazemos coisas que nos arrependemos depois. E todos nós estamos suscetíveis a isso, irmãos. Todos nós. Todos nós estamos suscetíveis a fazer coisas que nos arrependemos depois. Por isso que a palavra de Deus está sempre nos alertando. E Deus diz assim, filho, entrega-me o teu coração. Então fique com essa palavra nessa noite, irmãos.